Vamos falar da saúde das empresas? E para falar da saúde das empresas, um especialista, que é o meu querido amigo Jaziel. Eu sempre leio porque eu esqueço o nome de todo mundo, eu sou uma catástrofe. Jaziel, me ajuda. Pavini de Lima. Pavini de Lima. Eu pedi para eles mudarem aqui, sabe? Mas como foi de última hora, eles não mudaram. Então, como todo mundo está sabendo que aqui a gente faz ao vivo e a cores mesmo, né? Jaziel Valori Brasil, que é uma empresa que você fundou já há algum tempo e que tem exercido um trabalho muito eficiente em Ribeirão, porque eu conheço alguns dos clientes que foram tratados pela Valori Brasil. Dentre esse trabalho, Jaziel, quais são as maiores dificuldades que vocês, consultores de gestão, consultores de valuation, por exemplo, quais são as principais dificuldades que você encontra ao buscar soluções para essas empresas que estão ou sendo vendidas ou reavaliando a gestão? Quais são os principais empecilhos e obstáculos? Tá, obrigado. Prazer estar aqui, né? Cenário novo, né? Pois é, casa nova, né? Espetáculo, ficou muito bom. Vera, é assim, ó, por incrível que pareça, a maior dificuldade ela não é o tamanho, em si, em volume, quantidade, é conhecimento, como a maioria das coisas, né? Então, assim, muitas vezes o empresário ele não sabe como lidar com a situação e acaba indo pelo feeling, né? Muitos empresários vai no feeling. Eu não sei muito bem como eu faço comercial, eu vou no meu instinto. Eu não sei muito bem como fazer a gestão, a administração. Então, o que a gente percebe? O empresário que procura o conhecimento daquilo que ele precisa no negócio dele, ele acaba se destacando. É que nem a casa que você vai construir com arquiteto ou sem arquiteto. Sem arquiteto sai mais caro que você tem que ficar derrubando parede. Se você traz o arquiteto, você já faz, fica tudo bonitinho. Perfeito, é isso mesmo. A mudança dos tempos também exigiu uma mudança na gestão. Então, esse empresário que sempre fez sucesso com o feeling, hoje, se ele tenta continuar, é certeza que ele vai se ferrar. Desculpa o termo, né? Porque não dá mais. Eu digo isso por experiência com várias empresas por onde eu passei. Eu também fui consultora de marketing de escolas. Então, a gente sabe disso. Agora, o que eu queria explorar você hoje aqui nessa entrevista, Jaziel, é nessa questão... qual é o momento que o empresário tem que saber que ele não pode, que ele precisa de ajuda? Um doente, quando ele está com febre, quando ele está com dor, ele sabe que tem que ir no médico. Se o dente está doendo, o cara sabe que tem que ir no dentista. E muitas vezes as empresas não percebem os sintomas de que está precisando de ajuda. Quais seriam eles? Sim, vamos falar em doenças. Tem duas que são as febres, que se o empresário está passando por isso, é importante ele tomar muito cuidado. Um é caixa. Então, começou a faltar o dinheiro do dia a dia, do mês a mês, do ano a ano, acende uma luz, não é amarela mais não, é vermelha, que é grave. O outro é empréstimo, endividamento, porque às vezes não falta o caixa, mas ele está tomando emprestado, aí alivia o caixa. Faltou de novo, toma emprestado. Tudo, por isso que o exemplo da febre é bom, porque a febre, ela pode ter N consequências, causas que vai gerar. Consequências. Então, assim, a falta do caixa e o endividamento é um ponto principal, que é evidente. Aí tem um terceiro que você acabou de falar de uma maneira muito importante, que é o mercado. O que está acontecendo? Tem muitas empresas que vêm bem de caixa e até não pegam empréstimo e, de repente, aparece uma startup e toma todo aquele mercado. Ou seja, eu era líder, eu sempre vendia aquele produto e aí... de maneira rápida, talvez 1 ano, 6 meses, 2 anos. Então, essa é aquela doença que ela vem oculta. E aí, quando evidencia, pode ser tarde demais. E qual é o principal conselho que você daria para um empresário, líder de mercado, ou que tem um negócio pequeno, médio ou grande, mas que sempre teve um bom fluxo de caixa? Ele tem que estar de olho no mercado, ele está fazendo uma análise de quanto em quanto tempo. Qual é o seu conselho? A questão do caixa, ele se evidencia. Então, assim, o que eu aconselho? O empresário que vê que está com dificuldade de caixa, está buscando empréstimo,
busca uma ajuda. Como eu comentei... Em vez de buscar empréstimo, busca um especialista. Pode buscar Valor e Brasil, que eu recomendo, viu, gente? É muito mais barato, né? E traz o conhecimento de forma que o empresário possa manter a empresa dele. São conhecimentos, fazer uma gestão de um resultado, uma gestão de caixa, uma gestão de valor da empresa, fazer o valuation periódico, isso nunca se perde. Só vai somando. Um valuation periódico é um bom indicativo também. Inclusive, para quem não conhece, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, explica rapidamente o que é a valuation. Tá. O valuation é um nome técnico para avaliação de uma empresa. Só que não é uma simples avaliação de tabela. É uma avaliação que é calculada com base em vários aspectos. Então, avalia a marca da empresa, avalia o capital humano dessa empresa, o fôlego de caixa, o nível de endividamento, tudo que envolve no aspecto financeiro, o aspecto mercadológico, o valuation analisa e chega a um número, que é o valor. Essa empresa vale 10 milhões. Que pode ser muito maior do que eu imaginava. Isso. Ou muito menor. É incrível, Vera. Assim, o número de empresários que a gente apresenta o valuation da empresa dele, e aí ele tinha essa percepção, mas só isso? E como é um método técnico, se a gente fizer esse valuation aqui, se fizesse valuation nos Estados Unidos, na China, na Europa, usando o mesmo método... O mesmo método. É o mesmo, o método é o mesmo. Então, não foi a gente que avaliou para baixo ou para cima a empresa dele. Isso, eu estou entendendo, então, que uma das melhores soluções é que mesmo que o negócio, seu negócio, a sua boutique, o seu restaurante, a sua fábrica esteja indo bem, essa avaliação, como se fosse para venda, mas, no entanto, é para medir o tipo de gestão que você está fazendo do seu negócio, né? Se está fazendo ele direitinho ou não, é uma dica valiosa. É uma dica valiosa. E você aconselharia que isso fosse feito o quê? A cada ano, a cada 2 anos? Como é que funcionaria? Um período suficiente para tomar uma decisão é 1 ano. 12 meses é um tempo que é possível tomar a decisão para o próximo ano. Para uma empresa do porte médio, Jaziel, qual é o tempo aproximado que leva para se fazer uma valuation? 4 semanas, mais ou menos. E é um ponto importante também, Vera, porque as pessoas têm muito essa dúvida. Eu sou pequeno, o meu tamanho não dá para fazer valuation. A metodologia do valuation, ele não exclui nenhum tamanho de empresa. Então, qualquer tamanho é possível de fazer. Mesmo porque uma startup, como eu dei o exemplo, faz valuation e a startup começa sem receita. Então, toda a dinâmica o método, ele consegue tratar uma pequena, uma média e uma grande, mas dá uma resposta imediata. Vai muito além desse fluxo de caixa, desse empréstimo, olha esse mercado, linka todos os pontos importantes para falar, a minha empresa está indo bem. E serve para pequena, média, grande. O que pode demorar mais nesse contexto é o tempo que você vai levar. Isso. Uma empresa pequena vai ter toda essa avaliação, talvez num tempo mais curto, e uma grande vai demorar um pouco mais de tempo. São mais unidades, né? Eu vou falar, eu tenho um grupo de empresas que a gente avaliou empresas que tem 30 unidades. Então, 30 unidades vai demorar um pouco mais. Mas uma empresa pequena e média é na faixa de 3 semanas, 4 semamas, 1 mês, né? Mais ou menos 1 mês. Como eu tenho assistido com essa crise que o Brasil está passando, eu tenho assistido, a gente tem assistido, você também, a nossa volta, essa crise, cada um do seu jeito, prejudicar tanto negócios que a gente achava que nunca poderiam deixar de ter sucesso. E a gente vê aí, eu tenho amigas que têm uma rede de boutiques, eram 5, caiu para 3, acho que eu vou fechar mais uma, ou o cara que tem um restaurante que sempre lotou, agora... Então, eu estou acompanhando a minha volta, eu acho que você também, esse problema grave que está acontecendo. Mas, como dizem os chineses, crise igual oportunidade. Então, quando eu quis te convidar para vir hoje, é exatamente por isso, para que você pudesse passar esses sintomas que podem estar ajudando empresas a transformar crise em oportunidade, né? E, assim, dentro desta visão, que conselhos você poderia deixar hoje para os nossos telespectadores que têm um filho, uma mãe, um pai, com uma pequena empresa, uma média empresa? Quais são os principais conselhos que você deixaria? Com base até no que nós estamos vivendo, né, com o que a consultoria vive, o que a gente mais percebe é assim, o segredo de um negócio é o empresário, é o empreendedor. Então, assim,
quanto menos apego no mau sentido o empreendedor tiver do negócio dele, ou seja, se esse mercado não está indo bem, a essência dele de empreendedor não precisa nascer, viver e morrer nesse negócio. Ele usa todo o skill, tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, teve de maturidade em outro segmento. Que aquele já esgotou. Já esgotou. Se insistir, vai se ferrar. Isso. Então, e esse é o ponto, né? O brasileiro, assim, eu sou fã de carteirinha, né, do brasileiro, porque quantos empresários a gente vê e ele luta e ele acorda cedo e ele fala assim, ó, hoje eu vou de novo e hoje vai resolver, e hoje vai resolver. E nós estamos vendo como médico dizendo o seguinte, ó, não tem mais jeito. Tem empresa que alcança o número de endividamento que ela precisaria dar lucro 20 anos para pagar o endividamento. Ou seja, a empresa já se tornou inviável. Ou seja, para de nadar contra a correnteza, né? Exatamente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a gente tinha aquela inflação, que os caras ficavam remarcando de noite as coisas no supermercado, eu recebi uns hóspedes, ele era inglês e a mulher dele era francesa. E aí eles ficaram na minha casa durante uns 2 meses, porque eles queriam conhecer o Brasil. Então minha casa era o Porto Seguro. Da minha casa eles iam para a Amazônia, para as cataratas, enfim. Então eles faziam parte da nossa rotina de casa. E o Jonathan, que era o meu amigo, gostava de ir no supermercado para mim, até como uma gentileza que estava hospedado lá. E então ele ia no supermercado, comprava o arroz num dia. No dia seguinte ele ia para comprar o óleo, via que o arroz tinha aumentado. Ele falava, dona de casa no Brasil tem que ser... É a maior empresária que existe, porque a gente reaprende todo dia, né? Então a gente estava aí, eu te interrompi, falando dos principais conselhos que a gente gostaria de deixar nessa entrevista de hoje, Jaziel. Essa questão, então, do empresário é uma essência. O que a gente tem visto, né? A questão societária. Hoje a gente está vendo muita empresa que está tendo problemas societários. Então, cuidar bem da sociedade antes de dar o problema é uma dica importante. Procurar ajuda. Logo no começo do problema societário, também ajuda, né, Jaziel? O problema societário, Vera, acaba ficando de lado e a empresa vai seguindo. Se ela vai muito mal ou se ela vai muito bem, isso vem à tona. Então, isso acaba com muitas empresas que estão com caixa bom, que não têm endividamento e têm um bom mercado, um aspecto societário. Então, a sociedade, o negócio, tem solução. Tem empresas, por exemplo, que vai conseguir apoiar, que pode ser uma saída do sócio, pode ser um terceiro entrando, enfim, ou faz uma cisão, separa essa empresa, mas resolve e não deixa chegar no ponto extremo que pode ser o fim do negócio. Então, essa questão societária a gente tem visto que nesses momentos de crise evidencia muito, começa a aparecer muito, né? A questão do caixa e do empréstimo eu comentei, mercado é fundamental e nós temos visto, né? Cada vez mais os empresários estão preocupados com esses negócios disruptivos que têm surgindo. Então, tá de olho nessa próxima curva, no que está acontecendo. E é essencial. Isso, fazer parte disso. A gente usa muito o exemplo, Vera, da fábrica de gelo. Lá antigamente, o gelo que conservava nossos alimentos. Se quem fazia bons blocos de gelo continuasse com as técnicas para bom bloco de gelo, já ficaram. Hoje, quantas fábricas de gelo tem na nossa época e já tem geladeira, já tem o pozinho que conserva e etc. É verdade. Então, essa questão mercadológica ela tem um apelo muito grande, infelizmente, né? E aí vem pela mão esquerda, tem muita empresa que está passando por dificuldade e até parando suas atividades porque está vindo gigantes e tem tomado esse mercado. Você que está nos assistindo, tinha alguma dúvida sobre o que está acontecendo com a sua empresa? Hoje a gente trouxe aqui algumas dicas importantes, como falamos também da homeopatia e do coach emocional. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque quem é que não tem alguém em torno de si hoje precisando de uma ideia nova, de uma pessoa mais capacitada naquele problema para isso? Queria te agradecer de estar conosco aqui mais uma vez, Jaziel. Eu que agradeço. E, com certeza, tem um outro tema que eu não vou contar agora para vocês, que eu quero estar discutindo com você, mas eu vou fazer surpresa, eu vou deixar para a próxima vez. Estou à disposição, 100%, tá bom? como sempre. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. E eu recomendo, o rapaz é muito eficiente, viu, gente? Pode ter certeza disso. Obrigada, Jaziel, mais uma vez, tá bom?